coração de uma Finlândia, ainda coberta por densas florestas boreais e vastos pântanos gelados, corre uma lenda que atravessa gerações, provocando calafrios até nos homens e mulheres acostumados ao rigor da aurora ártica. Entre os pinheiros retorcidos e os longos invernos que parecem não ter fim, ergue-se a crônica dos lobos de Turku, predadores que por meses entre 1880 e 1881 colocaram todo um distrito rural de joelhos, transformando caminhos escolares em corredores de terror e deixando cicatrizes que nunca se fecharam completamente. Hoje, o ordinário selvagem volta no tempo para reconstituir essa saga sombria. Então, já prepare o dedo no like e se ainda não faz parte da nossa alcateia de exploradores da natureza, inscreva-se agora para não perder nenhum próximo episódio. É de graça e você fica por dentro de tudo que postamos aqui. Deixe seu like e vamos nessa! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. É fim do século XIX, sudoeste da Finlândia. Turku, ou Abo em sueco, orgulha-se de ser o porto mais antigo do país, um ponto fervilhante de comércio durante o degelo, mas isolado e silencioso quando a neve sela as estradas. No inverno de 1880, os termômetros despencam para menos 25 graus, o sol mal pinta o horizonte e desaparece, e mesmo o rio Aura congela, virando uma ponte de gelo. As famílias de camponeses sobrevivem à base de centeio, sopa de raiz e carne seca de rena, sempre cautelosas com as alcateias de lobos cinzentos que caçam alces às bordas das vilas. Ainda assim, ataques a humanos são raríssimos, quase impossíveis, até que tudo muda numa tarde nevoada de 7 de dezembro. A pequena Aino Koskinen, 7 anos recém-completados, decide prolongar a brincadeira de bonecas na neve mesmo depois que o sinistro clarão púrpura do crepúsculo colore o céu. Seu irmão mais velho, Jari, a grita da soleira de casa chamando para dentro. Ela responde com um sorriso travesso e agarra a boneca de palha antes de correr pela rua ladeada por pinheiros cobertos de geada. Só 2 esquinas a separam da segurança do lar. Mas de repente, o silêncio é rasgado por um uivo agudo, diferente de qualquer canto lupino que os moradores já tenham ouvido. A menina some de vista. Quando Jari sai correndo, encontra apenas pegadas profundas na neve fofa, uma trilha de arrasto e a boneca largada perto da borda da mata. Não há sequer um sussurro de Aino. As autoridades locais, lideradas pelo agente de polícia Anders Lindholm, atribuem primeiro o desaparecimento a um urso pardo faminto que por algum motivo ainda não estava hibernando no rigoroso inverno. Mas o caçador experiente, Capio Hautil, que examina as pegadas, balança a cabeça. Não é um urso, são lobos, e dos grandes. Ele aponta as marcas do peso distribuído por 4 patas largas, e algo pior, não há apenas uma linha de pegadas, mas 2 lado a lado, sugerindo um casal caçando em sincronia. A notícia corre mais rápida que o vento que varre a neve. Ataques a humanos? Inconcebível, mas impossível de negar. 2 semanas depois, em 21 de dezembro, Turku celebra o Festival de São Tomé, tradicional dia em que se limpa a casa para banir maus espíritos antes do Natal. Mas naquele ano, os maus espíritos não se deixam varrer, porque eles estavam encarnados em lobos. Pekka-Laine, 10 anos, ajuda o pai a quebrar gelo no bebedouro das renas a menos de 1 quilômetro da vila. O pai se afasta alguns minutos para buscar mais lenha.
Ao retornar, encontra marcas de escorregão, sangue no gelo e pegadas correndo para dentro da floresta. O que restou do corpo de Pekka só é localizado na manhã seguinte, parcialmente coberto por neve. O rebanho de renas fareja o ar nervosamente e se afasta das árvores. O terror assume forma tangível. Os sinos de Natal não abafam os choros de medo que ecoam pelas chaminés. Sob uma lua pálida encoberta por nuvens, aldeões começam a trancar as portas mesmo em pleno dia. Os homens mais habilidosos formam patrulhas com lanternas de azeite, machados e mosquetes de pederneira. Entre eles destaca-se o ferreiro Ruani Hautio, primo de Tapio, cujas mãos calosas, acostumadas a martelar lâminas, agora tremem levemente ao engatilhar um rifle emprestado. Esses lobos pensam, ele murmura, e pensam como nós, observam a nossa rotina, calculam distâncias e devoram nossas crianças. As patrulhas, porém, parecem brincar de gato e rato com fantasmas. Diversas armadilhas de ferro são encontradas fechadas, com o isco intacto, como se as presas tivessem sido removidas com cuidado clínico. A minúscula igreja luterana, antes abarrotada nos domingos, agora se enche diariamente de fiéis rezando por um milagre. 20 de janeiro de 1881. 3 meninos, Matti Virtanen, 9 anos, Oskari Niemi, 8 e Esko Salonen, 11 anos, fogem do olhar da avó para improvisar um castelo na neve perto da orla da floresta. De repente, 4 silhuetas acinzentadas surgem do nada. Oskari e Esko congelam, incapazes de reagir, enquanto os lobos avançam. Matti corre como que por instinto, enquanto os lobos levam seus irmãos. Nesse dia, o horror ganha uma testemunha humana. Matti relata tudo, e a vila inteira percebe que está lidando com algo além de lobos normais. Em meio ao caos, pesquisadores de Helsinki divulgam um dado alarmante. Em todo o país registra-se uma escassez atípica de lebres das neves e de cervos, resultado de um surto de sarna que debilitou herbívoros durante o verão anterior. As renas não eram tão abundantes como são hoje. Sem suas presas naturais, lobos poderiam desesperar-se. Ainda assim, por que escolher alvos humanos? Por que crianças? Seria uma adaptação extrema ou um comportamento aprendido e reforçado? A questão chega aos ouvidos do governo, que não podia ignorar 22 vítimas jovens registradas na pequena delegacia local. Em março de 1881, o Senado finlandês contrata o caçador profissional Erkki Karhu Johansson, famoso por abater um urso pardo de 400 quilos que aterrorizava a Carélia, para liderar a caçada final. Erkki chega a Turku acompanhado de 2 cães de caça noruegueses da raça Elkhound, treinados para farejar lobos. Sem perder tempo, ele entrevista cada família afetada, marca no mapa cada ataque e percebe um padrão. O casal de alfas contorna as patrulhas humanas, atacando na penumbra do fim da tarde, quando as sombras alongadas confundem distância e movimento. Mas há ainda um fato sinistro. Em muitos locais de ataque, Erkki encontra nítidas pegadas de 2 filhotes, sugerindo que a alcateia inteira inclui jovens aprendendo a caçar. E se os jovens associarem o cheiro de humanos ao alimento, o ciclo poderá repetir-se em outra região depois do inverno. Por semanas, Erkki monta iscas usando carne de cavalo e pedaços de roupa infantil, na esperança de enganar os predadores, mas eles evitam o cheiro de metal dos ferrolhos. Ele então constrói torres de vigia, deixa pedaços de peixe podre para disfarçar o odor humano, mas os lobos esperam pacientemente cada mudança meteorológica, usando o vento a favor. A inteligência dessas criaturas beira o inquietante. Ainda assim, Karhu não carrega um nome que quer dizer urso à toa. Ele conhece truques antigos e usa um chocalho sueco de madeira que imita o ranger de um cervo ferido, uma presa grande que poderia atrair a atenção dos lobos. Na madrugada de 3 de maio de 1881, Erkki embrenha-se na floresta acompanhado apenas do guia local, seus cães e seus truques. Depois de 4 horas de frio cortante,
Os cães latem alucinados, avistam o lobo macho bebendo num córrego semi-congelado. O lobo percebe a presença dos intrusos e responde com um rosnado. Erk sabe que naquele momento qualquer hesitação custará novas vidas inocentes. Ele se ajoelha na neve, mira com o rifle e dispara. O lobo cai. Ele é o macho do casal de alfas da alcateia. Durante 2 semanas, Erk, o guia local e seus cães rastreiam trilhas, mas encontram apenas pegadas que se estendem rumo ao leste, desaparecendo aos poucos nos limites do condado. Sem sangue fresco e sem o macho alfa, a alcateia parece ter recuado quilômetros, talvez rumo às florestas de Salo ou às margens do lago Paihani. À medida que o degelo de verão de 1881 começa, não se registra mais nenhum ataque em Turco nem em comarcas vizinhas. A vida voltou ao normal. Décadas depois, em 1939, o professor Vilho Paivarinta reabriu os arquivos do caso e concluiu que uma combinação de fome extrema, escassez de presas e condicionamento positivo, ou seja, a relativa facilidade de capturar humanos jovens desarmados, criou um ciclo vicioso mortal. Com o abate de um dos líderes da alcateia e o inverno chegando ao fim, os lobos seguiram o caminho de onde teriam mais condições de caçarem presas naturais sem comprometer a segurança de mais algum membro da alcateia. Isso não oferece consolo às famílias, mas alerta o mundo para a tênue fronteira entre convivência pacífica e caos quando o equilíbrio natural se rompe. Hoje, historiadores localizam apenas 11 ataques fatais de lobo a humanos registrados na Finlândia desde então, nenhum sequer próximo da magnitude dos lobos de Turco. Contudo, cada vez que a lua cheia acende sobre as florestas silenciosas e um uivo ecoa nas colinas nevadas, há quem se recorde daquele inverno cruel e repassa a história em jantares de família para lembrar que a mãe natureza pode nos parecer extremamente cruel quando precisa sustentar a existência dos seus filhos. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.